Fala, galerinha da 701, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam bem. Vamos começar a nossa aula. A aula de hoje a gente vai manter ainda a ideia de potenciação, só que deu uma modificadinha, porque agora a gente vai falar sobre os expoentes negativos. Agora a gente joga o sinalzinho lá em cima do expoente, para esse negócio ficar um pouquinho mais divertido, ficar um pouquinho mais legal, tá bom? Vamos lá, a ideia de hoje é você compreender como calcular potência de base racional com o expoente negativo, páginas 94 e 95. Peguem os livros, vamos começar a aula. Ih, caraca, o negócio não tá aparecendo lá em cima não, ó. Vamos lá, eu acho que dá pra eu dizer pra vocês o que tá escrito. Eita, fiz besteira aqui. Lá em cima tá escrito expoente negativo com a base maior que zero. Bom, a gente vai falar sobre expoente negativo e qual a ideia de expoente negativo? O que muda quando expoente negativo? Na verdade, a lógica é simples. A gente não pode resolver quando o expoente é negativo. A gente precisa que esse expoente se torne positivo para que nós consigamos resolver, certo? E como é que eu faço isso? Bom, a regra ela segue uma ideia muito simples. Eu inverto a minha base, eu viro ela de cabeça para baixo para o meu expoente ficar positivo. Eu vou tirar minha carinha do vídeo aí para eu poder rabiscar um pouquinho, poder escrever um pouquinho, ficar mais fácil para a gente entender, tá bom? Deixa eu tirar meu rostinho daí, ó, e poder botar minha canetinha também. Observa aqui no primeiro exemplo. A minha base é positiva, base maior que zero, ela é positiva, minha base é 2 e o expoente é 3 negativo. Eu inverto a minha base. Ao invés de escrever 2 novamente, eu vou colocar o inverso de 2. Vai ficar 1 sobre 2. O denominador do 2, que é 1, vai para cima e o numerador vai para baixo. Reparou que isso aconteceu? Então, assim, quando eu inverto a minha base, o meu expoente ele fica positivo, ok? E passo a ter 1 meio elevado ao cubo. E resolvo normalmente. Primeiro eu levo de cima, depois de baixo. 1 ao cubo dá 1, 2 ao cubo dá 8. Olha aqui embaixo, eu tenho 3 quintos elevado a menos 2. Eu vou inverter. Olha o que vai acontecer quando eu inverto. Ó. Passo a ter o de cima vai para baixo e o de baixo vai para cima. Eu inverti. Eu só inverto a base. Fico com 3 quintos e do outro lado fica 5 terços. E olha o expoente, que coisa legal. O expoente que era negativo ficou positivo. E aí eu elevo separadamente, primeiro o de cima, depois o de baixo. E se a base for negativa, Fabrício, o que eu vou fazer? Se a base for negativa, Fabrício, o que eu vou fazer? Exatamente a mesma coisa, meu caro. Não muda em nada. Quando a base é negativa, eu inverto a minha base, que ó, por exemplo, cadê minha canetinha que sumiu? Inverto a minha base aqui, ó, é menos 7 terços. Eita, ficou horrível isso. Deixa eu fazer de novo. Vamos lá. Fico com menos 7 terços. Eu vou inverter, ó. Vou inverter. Inverti. Fico com menos 3 sétimos. A inversão da base é diferente do oposto, do simétrico da base. Então, quando eu inverto, na verdade, o de baixo vai para cima, o de cima vai para baixo e não muda nada em relação ao sinal. O sinal ele se mantém nas duas bases. Tanto na primeira, que está escrito de um modo, com expoente negativo, quanto na segunda, que está escrito de outro modo, com expoente positivo. Observa aqui, ó, primeiro exemplo e o segundo exemplo. Os sinais não mudam. Olha lá, os sinais continuam os mesmos. Mas, Fabrício, aqui o resultado ficou positivo. Mas aí, meu querido, eu tenho um expoente par. Expoente par elevando o sinal de menos, o resultado é positivo, não é? Beleza? Então, ó, quando o expoente é negativo, inverte a fração que ele fica positivo. Primeiro elevo o numerador para finalizar a conta, eleva o denominador. Quando o expoente é negativo, inverte a fração que ele fica positivo. Primeiro elevo o numerador para finalizar a conta, eleva o denominador. Isso daí é um dos sucessos do professor Fabrício. Eu prometo que faço um karaokê para vocês, coloco essa musiquinha na internet para a gente aprender a letra. Mas a regra é só essa. Inverte a fração que o expoente fica positivo. Beleza?
Mas vamos lá, vamos para a próxima página. E se não tiver fração? E se acontecer, por exemplo, um expoente negativo com a base decimal, Fabrício? O que eu faço? Se a base é decimal, significa que ela é fracionária com o denominador sendo uma potência de 10, ok? O que você vai fazer? Você vai tornar a sua base decimal em uma fração e vai resolvê-la. Deixa eu pegar aqui minha canetinha. Peguei minha canetinha vermelha. Olha o que eu tenho. Eu tenho menos 7 elevado a menos 2. Menos 7 elevado a menos 2, meus queridos, é menos 7 décimos elevado a 2 negativo. Ok? Esse carinha eu sei inverter. Então, se eu pego meu primeiro valor, menos 7, deixa eu mudar aqui a cor da caneta, vou colocar de verde mais para frente, e transformo ele, ok? E transformo ele numa fração, fica mais fácil de inverter, tá bom? Então, para que eu consiga inverter a minha base quando a base for decimal, basta eu torná-la uma fração. Observação: se eu começo falando de decimal, eu termino falando de decimal. Deixa eu puxar aqui para baixo. Ó. Eu termino falando de decimal. Observa que a minha resposta ela está em decimal. O que significa? Eu vou elevar o expoente, eu vou fazer tudo direitinho, mas no final eu vou torná-la decimal novamente. Beleza? Faço isso tanto para valor positivo quanto para valor negativo, respeitando a regra de potência de sinais. Quando o expoente é par, resultado é positivo. Quando o expoente é ímpar, repete o sinal da base. Show? Vamos para o próximo. Bom, aqui eu estou explicando, na verdade, quem explica isso é o livro de vocês. Por que o expoente negativo a gente inverte a base? É uma lógica muito simples. Vamos prestar atenção aqui no primeiro exemplo. Deixa eu botar minha carinha para poder aparecer nesse momento tão importante e especial. Vamos dar uma olhadinha nesse primeiro exemplo aí. A gente tem 5 ao cubo igual a 125, não é? Depois a gente tem 5 ao quadrado igual a 25. Repara que para descer, quando eu 5 ao cubo, eu divido por 5. Tá vendo? 125 dividido por 5 dá 25. 25 dividido por 5 dá 5. Repara, vai descendo ali. Ó. E 5 dividido por 5 dá 1. Eu vou dividindo ali na letra D. Então, da letra D para a letra E, eu vou dividir de novo. Ok? Enquanto no expoente eu reduzo uma unidade, na potência eu divido pela base. Então, olha lá. Eu tenho 5 elevado a menos 1 igual a 1 quinto. Eu tenho 5 elevado a menos 2 igual a 1,25 avos. E assim por diante. Isso é só uma questão de curiosidade. Se você conseguir gravar a regrinha, você consegue resolver sem nenhum problema. Tá bom? A lógica da regra se passa pelo que eu acabei de contar. Na verdade, de cantar. Quando o expoente é negativo, inverte a fração que ele fica positivo. Primeiro elevo o numerador para finalizar quanto eleva o denominador. Show de bola, pessoal! Bom, lembretes, eu sempre vou colocar esse lembrete para a gente não esquecer, são regras que a gente não pode esquecer, tá bom? E para finalizar, exercícios, página 95. Não se esqueçam, o seu exercício é a sua avaliação, tá bom? A gente não tem prova nesse momento novo para você, novo para mim, novo para todo mundo. Então, o que vai te avaliar enquanto nota é a entrega de exercício, é a pontualidade. Então, não dá mole, tá bom? Aqui está meu telefone, aqui está o horário que eu vou te atender. Deixa eu fazer de novo. Telefone, aqui está o horário que eu vou te atender, ok? Pode entrar em contato, fica à vontade, não se acanhe na hora de perguntar. Estou aqui para isso. Beijo no coração, cuidem-se. Valeu, pessoal. Um abraço. Eita, peraí que eu me enrolei para desligar. Tchau, tchau.